A gente tende a pensar na política como algo que sempre existiu, né? Quase como o ar que a gente respira. Mas e se eu te disser que ela foi, na verdade, uma invenção, uma criação humana, super radical para a época? É essa história que a gente vai desvendar hoje. Como a política nasceu lá na Grécia Antiga. Então, vamos começar com essa pergunta que parece até boba. A política é algo natural, inevitável na vida humana? A intuição da maioria das pessoas diz que sim, óbvio. Mas, historicamente, a resposta é muito, mas muito mais surpreendente. Pois é, a resposta, segundo os próprios inventores, os gregos antigos, é um sonoro não. Para eles, a política não era algo dado pela natureza, não. Foi uma invenção mesmo, uma forma de organizar a vida em comunidade tão diferente que eles precisaram até criar uma palavra nova para ela. Olha só o nosso caminho nessa exploração. Primeiro, a gente vai entender por que a política foi uma invenção. Depois, vamos mergulhar nos dois mundos que tornaram isso possível, o oikos e a polis. A gente vai ver o que definia cada um deles, o preço altíssimo que foi pago por essa liberdade e, no fim, o que essa invenção deixou de legado para a gente até hoje. Bora lá? Então, a primeira grande ideia é essa: a política precisou ser inventada. Ela surge da necessidade de dar um nome para uma realidade que, daquele jeito, nunca tinha existido antes. E essa nova realidade era a polis, a cidade-estado grega. Era um jeito de viver junto tão inovador, tão sem precedentes, que a nossa palavra política vem direto dela. Politiké, em grego, queria dizer literalmente as coisas da polis. Simples assim. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Para eles, política não era só administrar o poder, sabe? Era uma praxis. Ou seja, uma prática que juntava ação e reflexão. Era o ato de parar e questionar os rumos da comunidade. Uma coisa que se misturava com filosofia, com teatro, com tudo. Tá, mas como essa invenção genial se tornou possível? A chave para entender isso está numa divisão fundamental que os gregos fizeram na sociedade deles, separando a vida em dois mundos completamente diferentes. E aqui está o coração de toda a nossa conversa. De um lado, o oikos, a esfera privada, o lar. Do outro, a polis, a esfera pública, a cidade. Um era o mundo da necessidade, da sobrevivência, da hierarquia. O outro, o mundo da liberdade e da igualdade. Enquanto um era governado pela ordem, pelo comando, o outro era governado pela palavra, pela persuasão. Guarde bem essa separação, porque ela explica tudo. Vamos dar um mergulho primeiro no oikos. Era um mundo fechado de dentro de casa, onde a vida acontecia bem longe dos olhos do público. O oikos era o reino da sobrevivência pura e simplesmente. O foco era garantir comida na mesa, um teto sobre a cabeça e a continuação da família. E as relações ali, totalmente verticais. O chefe da família mandava e todo o resto, esposa, filhos, escravos, obedecia. Não tinha debate, não tinha discussão, era ordem e subordinação. Esse chefe da casa era chamado de despotes, e o poder dele era absoluto. O mais fascinante é que a nossa palavra despotismo, que a gente usa hoje para falar de um governo tirânico, ela nasceu justamente aí, dentro do lar, para descrever o poder do senhor sobre sua família e seus escravos. Impressionante, né? Agora, em total oposição ao oikos, os gregos criaram a polis, um espaço revolucionário, fundado numa ideia radicalmente diferente: a liberdade entre pessoas que se viam como iguais. Então, o ponto crucial é este aqui. A política foi a invenção de um espaço onde os cidadãos, e só os cidadãos, se recusavam a ser governados da mesma forma que eram dentro de casa. Eles não aceitavam um despotes na vida pública. As relações ali tinham que ser horizontais, baseadas na paridade, na igualdade. E essa igualdade não era só um discurso bonito, não. Ela se apoiava em dois pilares bem fortes. Primeiro, a isonomia, que significava que a lei era a mesma para todos os cidadãos. Ninguém estava acima dela. E segundo, a isegoria, que era o direito igual de pegar a palavra e falar na Assembleia. A voz de um cidadão importava tanto quanto a de qualquer outro. E essa citação do historiador Jean-Pierre Vernant é simplesmente brilhante para resumir a ideia. Pensa bem, numa sociedade que, no geral, era super hierárquica, o simples ato de debater em público criava um tipo novo de igualdade. O que valia na polis não era a força bruta ou o berço, mas sim a força do seu argumento. Só que essa invenção maravilhosa da liberdade tinha um lado bem sombrio.
Uma contradição enorme que a gente não pode de jeito nenhum ignorar. E aqui vem a verdade dura. A liberdade da polis só era possível por causa da opressão que acontecia no Oikos. Para que um pequeno grupo de homens pudesse ser livre para ficar horas debatendo política na praça, era preciso que um grupo muito, muito maior, mulheres, estrangeiros e principalmente escravos, estivesse trabalhando sem parar para dar conta das necessidades da vida. A liberdade de uns poucos era bancada pela não liberdade de muitos. Esse gráfico aqui escancara a realidade. Em Atenas, no auge da sua famosa democracia, os cidadãos com direitos políticos plenos eram uma minoria minúscula, tipo 15% da população. A imensa maioria estava completamente fora desse tal mundo da liberdade. Mas mesmo com todas as suas contradições, essa invenção grega deixou um legado que molda o nosso mundo até hoje. Vamos ver como essa separação tão antiga ainda reverbera. O legado é gigante. A própria ideia de que existe uma vida pública e uma vida privada vem daí. A noção de que a gente pode tomar decisões importantes juntos, conversando, deliberando, em vez de sair na mão, é uma herança direta da polis. Basicamente, o DNA do que a gente chama hoje de democracia e de cidadania foi escrito ali, naquela distinção entre oikos e polis. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Os gregos construíram um muro bem claro entre o que era público e o que era privado. A liberdade política deles dependia desse muro. E hoje, em um mundo de redes sociais, onde o pessoal vira público num piscar de olhos, fica a pergunta: onde é que está esse muro para nós? Ele ainda existe? E se não existe mais, o que isso significa para a nossa política?